Bom dia, seja bem-vindo ao Abrolhos Rural, o seu programa do agronegócio. Hoje é domingo, dia 16 de outubro e aproveita, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha para que mais pessoas fiquem por dentro do universo do agronegócio aqui no extremo sul da Bahia. Se você tiver algo interessante para compartilhar com a gente ou uma sugestão de pauta, envie para a nossa produção pelo telefone que aparece no seu vídeo. O 73999634342. E você vai ver no programa de hoje uma matéria numa propriedade em Teixeira de Freitas que bateu recorde na produção da mandiocultura. Você vai ver também uma reunião promovida por um grupo de mulheres que tem por objetivo fortalecer a presença feminina no agronegócio aqui na região. O que será que está acontecendo com o mercado da carne bovina neste período eleitoral? A Lígia Pimentel traz essa avaliação no Agroanálise. Vamos trazer ainda a cotação dos principais produtos do agronegócio aqui da região e a agenda de eventos. Ou seja, não sai daí, o Abrolhos Rural está apenas começando. Bom dia oficialmente para você que está nos permitindo entrar na sua casa agora, hoje, domingo, né? Dia 16 de outubro. E a gente está chegando já falando sobre as mulheres que vêm ganhando espaço considerável em muitos mercados. E no agronegócio não tem sido diferente. Buscando fortalecer ainda mais a presença feminina na agropecuária e trazendo melhor qualificação e oportunidade para as mulheres aqui da nossa região, um grupo batizado de Mulheres do Agro promoveu em Teixeira de Freitas uma reunião com algumas entidades ligadas ao nicho. Óbvio que a nossa equipe também marcou presença e você vai acompanhar como foi. E o Abrolhos Rural estacionou rapidinho aqui no auditório do Sebrae, em Teixeira de Freitas, onde está acontecendo a primeira reunião do Grupo Mulheres do Agro. Para falar um pouquinho mais sobre esse grupo, está ao meu lado a Gilda Machado Neves, que é uma das integrantes desse grupo que está trazendo inovações. Como é que fala um pouquinho desse grupo para a gente, Gilda? Bom dia a todos. Então, esse grupo foi criado após a exposição de Teixeira de Freitas, quando percebemos que as mulheres, que na nossa região tem muita mulher ligada ao agro. E criamos um grupo de WhatsApp, provavelmente vamos formalizar uma comissão responsável por esse grupo, né? E depois, consequentemente, talvez até uma associação. E hoje nossa primeira reunião é com o Gilson do Senar, que é o coordenador, e mais duas mulheres que estão em Salvador, que será uma reunião virtual. Elas são ligadas e responsáveis por essa área do agro, né? E vamos ver as demandas que o governo tem, o que vem de novidade na área do agro feminino, né? E para falar um pouquinho sobre como foi programada essa reunião, está comigo o Gilson Liberato, que é o coordenador de programas do Senar. Então, Gilson, o que foi que vocês programaram para essa reunião hoje, para agregar as mulheres do agro? Olha bem, bom dia a todos. Nós temos uma parceria aqui forte com o Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Bezerros Neto, do qual o senhor Dori Neves é o presidente, também diretor da Federação de Agricultura. Então essa relação entre nós são muito fortes. Nós tivemos aqui uma exposição, do qual foi uma das palestras, foi a Mulher no Agro. A vice-presidente da federação esteve aqui e com isso as mulheres se reuniram, né? E notando que elas também têm que participar do agro aqui da microrregião, né? Fortalecer, que vocês sabem, quando a mulher também participa, as coisas saem mais organizadas, saem mais arrumadas, e é uma oportunidade grande do sistema Senai e FAEB fazer essa parceria, né? Fazer um plano de trabalho, um planejamento para 2023, para que venha agregar também o valor da mulher no agronegócio.
Nesta primeira reunião, de muitas que virão, o grupo buscou conhecer mais a fundo o que o mercado do agronegócio tem a oferecer às mulheres que direta ou indiretamente atuam na área. Assim, elas pretendem levar mais informação e tecnologia onde se fizer necessário. A iniciativa do grupo, da criação, foi justamente a gente sente uma necessidade. Hoje, nós, mulheres, estamos muito presentes na atividade rural, no campo, no agronegócio. E nós percebemos que precisamos levar conhecimento, tecnologia, porque o campo hoje é isso, é inovação, é tecnologia, é conhecimento. Então, esse grupo parte de um princípio que vamos buscar informação para a gente levar para a ponta, lá para quem está executando as tarefas dia a dia dentro do campo. Acredito que a região tem muita mulher que está aí trabalhando no campo, envolvida no campo, e às vezes não pode ter acesso a algumas coisas que com um grupo se fortalece, né? Então eu acho que é só realmente agregar a força do campo feminina, né? Esses tabus de mulher não pode ir para a água, mulher não pode aqui, mulher pode estar em qualquer lugar, mas se ela querer e se informar, eu acredito nisso. 2022, dada o pontapé inicial, e a gente sabe que promete, então, no mundo do agronegócio para nós mulheres. Você que é mulher que está aí nos assistindo, que está assistindo agora, deixa aí seu recadinho. Eu vou gostar de saber como é que você está se sentindo, sendo representada agora. E a gente vai falar agora, mudar um pouquinho de assunto, e vamos falar agora qual é a relação do mercado bovino com as eleições brasileiras. A gente acha que não tem muito a ver, né? Mas quem faz a avaliação é a diretora da Agrifato, Lígia Pimentel. Tá na hora do Agroanálise. Fala pessoal, mercado agitado essa semana, a gente viu as escalas se enxugarem um pouquinho, a carne firmar um pouco e, de fato, o mercado pecuário encontrar um piso para as cotações. Mas ninguém está muito de olho nisso, está de olho aí no segundo turno das eleições bem polarizadas, bem divididas e que acaba deixando todo mundo muito atento, muito nervoso e ansioso aí pelos resultados, tá certo? Apesar disso, novidades não faltam aí no mercado pecuário. Então, como falei para vocês, a gente teve encurtamento de escalas, mas ainda não o suficiente para fazer o preço do boi subir. E sim, para a gente não conseguir ver mais tentativas de novas baixas por parte dos frigoríficos, tá? Um ponto positivo interessante é o enxugamento da oferta de carne no mercado atacadista, que acabou sustentando os preços, só que a gente ainda tem uma disparidade de oferta. Tem menos oferta de carnes nobres, de cortes de traseiro principalmente, e um pouquinho mais de oferta sobrando de ponta e de cortes de dianteiro, que desequilibra um pouco o mercado. O atacado ele precisa desovar, colocar, colocar para a venda um pouquinho mais desses cortes dianteiro antes do mercado atacadista voltar a pegar pressão para estimular preços mais altos a serem pagos pelos frigoríficos. De toda forma, o processo de maneira lenta, muito lenta e gradual parece estar acontecendo, tá? Assim como citamos já em outras ocasiões, acho que vale a pena falar mais uma vez para a gente contextualizar. De acordo com o último relatório de intenção de confinamento do IMEA, que é um relatório bastante fidedigno, bastante confiável, a concentração de animais confinados deve reduzir a partir de novembro. Ela ainda é alta em outubro, mas possivelmente vai reduzir a partir de novembro, em resposta aí, principalmente ao resultado pior da atividade de confinamento, que começou a se configurar a partir de julho, quando os preços pecuários começaram a cair, e principalmente a partir de agosto, quando eles de fato caíram bastante, pioraram muito a conta, desestimulando a colocação de animais em confinamento. Isso começaria a ser refletido em novembro, muito possivelmente. Agora, não esperem grandes altas, a gente destaca muito isso, né? Grandes altas, fortíssimas altas não devem acontecer, a recuperação deve ser branda. Por quê? Porque a gente tem muita oferta de gado entrando. No fechamento do volume de animais abatidos em agosto para o estado do Mato Grosso, né, que acaba refletindo o total dos demais estados de uma maneira muito fidedigna também. Então, o fechamento do abate de animais em agosto em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, né, em que a gente ainda não tinha tido aquele problema com as exportações para a China, em que a gente ficou impossibilitado de certificar a carne a ser exportada para a China, e isso mexeu com os abates. Então, antes, portanto, né, comparando agosto de 2022 com agosto de 2021, a gente viu uma alta do volume de animais abatidos de 8%.
Então, assim, isso é muito proeminente, isso é muito significativo e mostra que o ciclo pecuário tem se fortalecido, né? Tem mostrado aí a sua atuação, a sua força sobre a composição de preços. Então, nós temos mais oferta hoje, 8% maior de carne no mercado doméstico, mais ou menos, né? A gente tem que descontar as exportações, que por sinal estão indo muito bem, mas a gente tem um acréscimo, para vocês terem uma ideia, de 5% na disponibilidade de carne no mercado doméstico em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações estão indo bem, estão absorvendo muita carne, mas a gente tem um excedente de carne por conta do mercado doméstico. Lígia, o consumo doméstico melhorou? Sim, melhorou. Ele respondeu ao Auxílio Brasil, ele respondeu à recuperação dos empregos, respondeu à campanha eleitoral que distribui dinheiro, né? Mas não tem sido o suficiente para aplacar a oferta. Então, o grande driver do momento, que fez com que o segundo semestre de 2022 trouxesse preços menores do que o primeiro semestre de 2022, o que seria a primeira vez na história em que o boi cai no segundo semestre em um ano eleitoral, isso tem sido direcionado e provocado por uma oferta maior. E a gente consegue atribuir isso ao ciclo pecuário, porque 2020 e 2021 foram anos recordes quando a gente fala em retenção de fêmeas. Então, a maior retenção de fêmeas da história aconteceu entre 2020 e 2021. Isso significa mais ventres disponíveis à produção de bezerros, consequentemente de animais terminados, e a gente tem sentido esse efeito agora, tá bom? Esse é o comentário da semana. Então, esperem aí uma recuperação para novembro, mas não muito proeminente, e sigamos aí com o desafio de passar por essa fase de baixa de ciclo. Obrigada pela atenção, até a próxima! Agradecer aí a Lígia e você não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo, mas você nem vai sentir, é rapidinho, a gente está de volta daqui a pouco. Do custeio da uva no sul ao cultivo de pimenta no nordeste, do financiamento do café no sudeste, do manejo do gado verde no norte, às colheitadeiras do milho no centro-oeste. Para o que você cultivar, para o que precisar. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Falei que era rapidinho, já estamos de volta. Quero agradecer a todos os nossos parceiros e a você em especial que nos assiste. Aí eu tenho uma pergunta para você. Tá gostando do nosso programa? Tem algo para compartilhar com a gente? Alguma sugestão, algum recadinho? Tem o número aparecendo para você na tela, 73999634342. Você pode enviar as suas sugestões, a gente vai mandar essas sugestões para a nossa produção e a produção vai entrar em contato com você. Ou seja, esse programa de domingo é feito para vocês e por vocês, então é muito importante a sua contribuição. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, é importante demais para que a plataforma entregue esse conteúdo para mais pessoas. Afinal de contas, nós estamos aqui no extremo sul da Bahia, trazendo um programa de qualidade para você. E vamos agora mudar de assunto e falar que a Secretaria Municipal de Agricultura aqui de Teixeira de Freitas vem trabalhando a implantação do Plano de Ação Territorial, mais conhecido como PAT da Mandiocultura. Para saber mais desse programa, a nossa equipe foi até uma das propriedades rurais do município conversar com a secretária Helenita Medrado e você vai conferir comigo agora.
E o passeio do Abrolhos Rural continua pela zona rural de Teixeira de Freitas. Desta vez nós vamos falar sobre um produto que é bastante característico aqui da região, que é a mandioca. Ao meu lado está a secretária de Agricultura de Teixeira de Freitas, Helenita Medrado. Helenita, seja bem-vinda ao Abrolhos Rural e vamos conversar um pouquinho sobre esse programa, né, que vocês têm aqui, voltado ao pequeno produtor, pela mandioca. Fala um pouquinho pra gente. Obrigado, né, pela a parceria de sempre. É sempre uma honra estar presente e podendo divulgar um pouco do nosso trabalho. A Prefeitura de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Agricultura, vem dando ênfase nesse projeto, que é o Pátio da Mandiocultura, que é o Plano de Ação Territorial, onde que o maior objetivo nosso é a agregação de renda e também de produção para o nosso município. Então fala pra gente como é que funciona na prática, como é que vocês chegam ao produtor rural, como é que vocês fazem a seleção das terras, né? Porque aqui o PAT ele é um programa de experimento, não é isso? Justamente. Então assim, é feita uma análise, hoje nós temos 36 comunidades que nós damos assistência e nessas comunidades nós temos uma equipe técnica específica onde que a gente apresenta esse projeto para os produtores. Aquele que se identifica, que tenha interesse em desenvolver esse projeto juntamente com a Secretaria de Agricultura, é feito sim uma análise do local, da propriedade dele, digamos, dessa forma, para ver se é adequado ou não para desenvolver o projeto. Mas muito raro não é, porque a nossa cultura, a mandiocultura, ela é uma planta muito adaptável na nossa região. Então, quando vocês chegam numa propriedade, as correções de solo, por exemplo, elas acabam sendo mínimas, não faz uma correção muito profunda. Não. Nosso solo, graças a Deus, é riquíssimo e a Secretaria de Agricultura, ela dá suporte do início, meio e fim. O preparo de solo, que é a aração, a sucagem e também o plantio. Toda a equipe técnica entra junto com o produtor nesse projeto. Então, o produtor, ele só precisa conhecer a proposta, se identificar com ela e descansar no Senhor que a Secretaria dá todo o apoio necessário. A gente dá todo o apoio necessário. Justamente. Muito bem, nós estamos aqui, né, numa roça bem rica, né, com bastante pés já, estão praticamente prontos para a colheita, é isso? Justamente, aqui já está num ponto, ela está madura, chamada, né? Essa é uma da nossa unidade demonstrativa com maior produtividade, chegou a 70 toneladas por hectare. Esse projeto ele é tão riquíssimo que era em média de 9 a 12 toneladas por hectare e hoje a gente já chegou a esse resultado, né? Então para a gente é muito gratificante e pode observar que a característica da haste ela é muito saudável, né? Então uma roça que foi muito bem cuidada, foi feito todos os tratos culturais de acordo com a orientação técnica. E aqui vocês começaram o plantio dessa área tem quanto tempo? Em torno de 1 ano e 2 meses, em média. É o período que ela amadurece, né? Aqui é uma variedade para a indústria, não é de mesa. E assim, essa foi uma das que mais se desenvolveu, digamos, dessa forma na atuação do pátio do município. Então agora pincela aqui pra gente um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai ter uma conversa mais técnica, mais profunda. É verdade que são mais de 600 produtos tirados da mandioca? Justamente. A mandioca ela se aproveita tudo, da parte aérea, literalmente das folhas à raiz, mais de 600. Nós temos aí produtos riquíssimos que pode ser usado como adubação, como herbicida, né? Enfim, combate a pragas e doenças, que é a manipoeira, que é um projeto futuro da Secretaria de Agricultura também, com fé em Deus para o ano, a gente já quer dar ênfase nesse projeto, para esse mesmo produto da mandioca, ele vai nos ajudar a ampliar e fortalecer ainda mais a cultura. A gente está vendo aqui no terreno, né, alguns formigueiros, né, que ainda estão na terra aqui fazendo parte. Traz algum prejuízo? Nessa idade que a planta está, não. Mas foi feita a correção antes de iniciar-se o plantio, sim, porque o formigueiro ela tem que ser combatido quando a planta está pequena, porque é onde ela corta, né, a planta e ela compromete ali a produção, mas nesse estágio que ela está, não. Então, todo o cuidado também aqui foi feito em cima de toda a produtividade da mandioca? Sim, tudo toda que foi usado aqui, justamente. Com os produtos tirados da própria
mandioca do próprio pé? Não, os tratos culturais que foram realizados nessa roça, a gente não usou ainda a técnica da manipoeira. Usamos a técnica normal mesmo de combate à formiga, normalmente. Mas para isso nós temos hoje aqui o nosso técnico Cacá, né, que eu falo que é a menina dos olhos de ouro, é o pátio da mandiocultura, onde que ele vai estar passando toda essa orientação técnica aqui para vocês. Então agradeço a sua participação aqui e vou já chamar o Cacá para a gente continuar esse bate-papo. Obrigado pelo apoio, estamos sempre à disposição. É isso, e não terminou ainda, né? Vocês viram aí a secretária falando sobre tudo se aproveita na mandioca. E a gente vai dar seguimento a esse assunto tão enriquecedor, aproveitando para conhecer mais a fundo essa raiz que é tão da nossa gente. Quem fala mais sobre a riqueza da mandioca é o técnico agropecuário Cacá Farias, que nos apresenta uma propriedade que bateu recorde na produção da mandioca por aqui. E como o assunto é mandioca, está aqui comigo o Cacá Farias, que é técnico em agropecuária e vai falar das especificidades de toda essa plantação que a gente está gravando aqui hoje. Então, Cacá, fala pra gente, qual é o diferencial dessa planta, né, em comparado, a gente viu que aqui no terreno próximo, ali do outro lado, tem uma outra variedade também e até as folhas são diferentes, fala pra gente um pouquinho. É isso mesmo, Débora. Essa variedade é uma variedade chamada SBR Formosa. Ela veio da Embrapa, né, de Cruz das Almas, e o grande diferencial dela, além da produtividade, é que ela é uma variedade indexada. O que seria indexação? É pegar uma planta livre de doenças e replicar ela. Como que a gente faz isso? A gente vai no ensaio, colhe a amostra de cada planta, manda para o laboratório para indexar. Aí o laboratório vai falar, planta número tal, tal e tal, ela é livre de doença. A gente volta a campo, colhe aquela planta, manda agora para fazer a produção, a reprodução rápida dessa planta, para a gente ter variedade, para a gente ter essa planta livre de doenças aqui no campo, que é um grande limitante de produção na mandiocultura, são as doenças. E como a planta da mandioca, ela não transfere a doença via o ar, o que ela transmite mesmo é sempre via contato. É uma ferramenta que você usa numa roça doente e traz para uma roça sadia e acaba transmitindo essa doença de uma planta para outra. Então, no caso, um produtor que, por exemplo, colheu um pé como esse aqui, com um facão contaminado com qualquer tipo de fungo, ele pode contaminar, disseminar esse fungo em toda uma plantação? Toda uma plantação. Às vezes até uma enxada que você vai fazer uma capina em uma roça, antes de entrar em outra roça, e aí fica o alerta para todos os produtores, fazer uma desinfecção, tem soluções de desinfecção, até mesmo para ser mais prático, um cloro, uma boa que você passa ali na ferramenta, lava ela, limpa ela antes de usar, isso é muito importante. Certo, então agora vamos voltar aqui, né, para a Formosa, é isso? Formosa. Mandioca Formosa. SBR Formosa, carinhosamente chamado como Formosa. E qual é a diferença dessa planta, né, dessa espécie para outras espécies? O que ela tem de diferencial que foi com que vocês, fez com que vocês aqui da Secretaria apostassem nesse espécime aqui na região? Olha só, essa planta, além dela ter um poder vegetativo muito grande, ela tem uma produtividade, uma produção de raiz também enorme. Como já foi falado por nossa secretária, aqui nós estamos numa área que a gente fala assim, de encher os olhos, porque essa área nos deu, em média, 70 toneladas por hectare. E como a gente fez 5 unidades demonstrativas, nós tivemos uma média de 40 toneladas, o que enriquece muito, principalmente o pequeno produtor. Por quê? Por ser uma cultura de custo baixo, né, de implantação, e você pulando de 9 a 12 toneladas para 40, que foi a média nossa, olha quantas vezes não cresceu em rendimento naquela mesma área que ele ia plantar, usando as variedades comuns da nossa região. Olha o quanto que ele não ganha com isso. E uma característica que eu gosto muito de mostrar nessa planta é a quantidade de gemas. Às vezes você vai plantar... Gemas são esses nozinhos aqui, nozinhos, né? Isso. E olha a quantidade também de haste que ela dá reta.
Então, assim, facilita até para a gente colher e para a gente plantar essas hastes. Em vez de estar plantando de 20 a 15 centímetros uma haste dessa, você pode plantar de 10 em 10 centímetros que ela vai produzir. Então, e aí você ganha em produtividade de sementes. Então você está me trazendo aqui uma curiosidade, né? Diga aí. Como é feito o plantio da mandioca? É a partir da raiz, a partir da haste? Como é que é trabalhado isso aí? Olha só, essa variedade chegou na nossa região, no nosso município, através de mudas em tubetes. Aqui a gente também, eu como técnico, a gente não conhecia plantar mandioca via muda, mas é porque veio da Embrapa, já veio, né, os tubetes ou até um rocambole que faz, né, com todas as mudas, e a gente plantou ela como se planta um café, como se planta uma muda de laranja, só que a propagação disso aí a gente está fazendo via manivas mesmo. Você corta aqui... Que a maniva é o caule, né? O caule. Você corta em torno de 10 a 15 centímetros uma manivinha dessa aqui. Cada manivinha de 10 centímetros aqui é uma semente. E você vai fazer o plantio. Aqui nessa unidade demonstrativa, a gente plantou de 1 em 1 metro, tanto em linhas como de planta a planta, entendeu? Então, para a gente chegar a um total de 10 mil plantas por hectare, né? Para a gente fazer toda a avaliação, a gente fez isso para ter números exatos e saber qual foi a produtividade por hectare. E assim, não só a gente avaliou aqui o peso das raízes, como a gente avaliou o peso da planta inteira com raiz, o peso da raiz com casca, o peso da raiz sem casca, o peso da casca, entendeu? O número de haste, para você ver essa planta aqui, tem 5 hastes acima de 1 metro. Isso também a gente avalia para ver qual é a característica de produção de haste da planta. O coleto, que é medir a haste, a espessura da haste, né? A gente também faz essa avaliação, tudo isso é documentado e registrado para o Pátio da Mandiocultura, que é o Plano de Ação Territorial da Mandiocultura, né? E assim, após ser feito isso, a gente vai ver a produção de goma e de farinha. E essa variedade, daqui a pouco nós vamos estar com a proprietária aqui dessa área, que ela vai falar mais sobre a experiência que ela teve com essa variedade em termos de goma. Ela está muito animada, muito satisfeita com a produção de goma, que hoje é um produto rico na mandiocultura, porque o preço da goma e o preço da farinha são diferenciados, e a goma você consegue uma renda maior. A gente está aprendendo muito hoje aqui nesse programa, né? Que delícia aprender e compartilhar isso com vocês. Então é isso, vai aí, ó, aonde tem aí, compartilha com mais gente para aprender junto com a gente aqui, porque a gente agora vai chamar a última parte dessa matéria, desse aprendizado sobre a mandioca e conhecer a dona desse mandiocal que bateu o recorde na produção. Veja agora com a gente. Você percebeu que existem alguns capins no meio do mandiocal? Como esta roça está prestes a ser colhida, a capina não precisa ser feita, mas é sempre bom lembrar que a mandioca não aceita concorrentes em seu terreno e, por isso, toda a área deve ser mantida sempre limpa e livre de ervas daninhas. Agora, a gente vai continuar a conversa com o Cacá Farias sobre mais produtos vindos da mandioca. Então, vamos falar um pouquinho ainda, explorar você aqui um pouquinho. Fique à vontade. Sobre esses produtos, a utilidade da mandioca, de tudo se aproveita na mandioca. Tudo se aproveita da mandioca. Como nossa secretária já falou, tem mais de 600 subprodutos que é retirado da mandioca. Então, por exemplo, como essa planta ela já está na fase de colheita e a característica dessa variedade é de cair bem as folhas quando ela está nesse ponto de maturação, ela tem poucas folhas, mas a parte aérea, que essas folhas da mandioca, a gente utiliza ela para fazer silagem e dar como ração animal. Né? Ou fazer silagem ou passar por um processo de secagem e triturar ela para entrar na composição de uma ração que pode ser usada em aves, pode ser usada em peixe, até mesmo para gado de leite, gado de corte. Por quê? Porque essa parte aérea ela é rica em proteína
Enquanto nós temos aí milho, que varia entre 12% a 14% de proteína, o capim-açúcar, que varia aí de 7% a 10% de proteína, nós temos a mandioca que chega de 19% a 22% de proteína, dependendo da variedade e do ponto de maturação da folha. E a silagem, esse processo de secagem das folhas, né, que é a silagem para fazer a ração, da mandioca ele é mais simples? Muito simples, é muito simples. Na verdade, a gente não precisa nem secar a folha para o caso da silagem. Na silagem, o que a gente faz? A gente pega essa planta in natura, já tritura ela, passa ela e ensaca naquelas máquinas sob pressão para tirar o ar, né, daquele material e ensacar fazendo a silagem. Com isso, você não precisa, para a mandioca, você não precisa nem de usar um inoculante, que é um custo a mais que o produtor iria ter. Por quê? Porque ela, por causa dessa característica dela, que você ensaca e você após 48 horas, você já pode abrir aquela silagem e fornecer para os animais. Falando nesse tempo de 48 horas, que é um tempo muito rápido, né, no processo de silagem, outros produtos levam um tempo maior para secagem, para evaporação e tal. A gente sabe que a mandioca ela tem toxinas. Né? Nesse processo de silagem, o que acontece com essa toxina das folhas da mandioca? É chamado ácido cianídrico. O que é uma silagem? Silagem você coloca o material e ele vai fermentar, né? Por isso que a gente usa inoculante, para ele acelerar esse processo de fermentação e ele ficar pronto para o consumo animal. No caso da mandioca, essa toxina, o ácido cianídrico, ela até ajuda nessa parte de fermentação. Por isso, depois de fermentado, você pode fornecer, né, para o animal que não vai correr risco nenhum. A gente tem também uma concentração grande de ácido cianídrico nas raízes. Aí eu vou falar para você da manipoeira, que nada mais é que aquela água da mandioca, da prensa da mandioca. Você descascou a mandioca, triturou, vai lá e vai prensar ela para depois, prensar aquela massa para depois fazer a farinha, colocar no forno e tal. Então o que acontece? Aquela água a gente aproveita ela. Ela é rica em nutrientes e no primeiro instante, que é de 1 até 3 dias de colhido aquela manipoeira, você vai fazer com ela, dependendo da situação, você vai diluir ela para fazer até um herbicida, para matar mato, um fungicida, né, para controle de formiga, ou até mesmo para pragas, tipo conchonilhas e outras pragas, até de outras culturas, não só da mandioca, de outras culturas, você pode estar pulverizando para acabar com essas pragas. Aí você me fala, sim, e depois? Depois de 5 a 1 semana, daí não tem tempo, né? Ela já se transforma em um adubo, porque aquele ácido que tinha ali, ele já evaporou, ele não tem mais. Então ele evapora naturalmente. Ele evapora naturalmente. O que vai sobrar daquilo ali apenas são os nutrientes que a planta tem na raiz. E aqueles nutrientes você pode usar como adubação foliar, pode usar como adubação de solo, entendeu? Pode usar em outras culturas, em hortaliças, em café, laranja, qualquer outro tipo de cultura, não tem restrição. A única restrição que a gente tem para usar como adubo é o período de descanso, que é de 1 semana. Muito bem. Cacá, muito obrigada, né, por partilhar tanto conhecimento com a gente. Acredito que muitos produtores também vão ficar mais atentos à produção da mandioca aqui na região. E a gente vai partir agora, gente, para conversar com a proprietária aqui do terreno para saber o que ela achou dessa experiência. Já já a gente volta. E agora a gente vai conversar com a proprietária aqui da área, Joslene Sampaio. Então, Joslene, fala pra gente como é que foi essa experiência de vocês com o PAT. A experiência que tivemos foi muito boa, sabe? Cacá veio aqui outro dia, que é o técnico aqui que toma conta aqui com a equipe da secretaria, e tiraram alguns pés de mandioca. Aí, através desses pés, eu tirei um pouco de goma, mais ou menos equivale que a gente conta aqui em carga, uma carga e meia de mandioca. Aí deu 66 litros, então foi bem mais esperado do que eu imaginava, sabe? Então, um resultado muito bom. Então, para você, tá valendo a pena participar do PAT? Sim, tá valendo a pena. Inclusive, depois que eu vender essa parte aqui, eu vou continuar com um projeto, sabe? Junto com o pessoal da secretaria, aí eu vou dar continuidade. Então,
Então, para você hoje, o que você onde você está lucrando com a mandioca é na produção de goma? Isso, na produção de goma. Muito bem. Você gostaria de deixar alguma consideração com relação ao pessoal da secretaria? Sim, eu quero agradecer à secretária Helenita pelo desempenho aí com os pequenos produtores, com esse projeto da mandiocultura, Cacá, que é o nosso técnico, e a toda a equipe da Secretaria de Agricultura. E me diga uma coisa, você recomendaria esse PAT, né, esse programa, para algum outro produtor aqui vizinho seu? Sim, eu recomendaria. Eu recomendaria sim. Vale a pena. Vale a pena. Muito bom. Mas o resultado foi ótimo, excelente. Ok, Ju, muito obrigada pela sua participação aqui no Abrolhos Rural. Obrigada, e desejo sucesso para vocês. Obrigada. Olha, gente, não mostraram aí nas imagens, não, mas a produção ganhou um cafezinho. Eles tomaram café com mandioquinha. Vocês sabem que café de roça como vem incrementado, né? Então a gente quer agradecer a Helenita, quer agradecer ao Cacá e à proprietária também, né, do local que, assim, trataram a equipe com muito carinho e dizer para vocês, viu? Nossa região é riquíssima, o Abrolhos Rural tá aí fazendo presença, então se você é produtor rural, se você quer que a gente vá até a sua propriedade, tem um número que está sempre aparecendo para você na tela, mas eu vou repetir agora de novo, 73999634342. Esse é o telefone que você pode convidar a nossa produção para mostrar o que você produz, né? O que você quer mostrar para a gente aqui do mundo rural. E ó, antes, a gente agora vai falar de um assunto importantíssimo, porque você vai acompanhar a cotação. Como é que está a cotação da nossa região? Vamos trazer agora para vocês. Vamos apresentar a cotação dos principais produtos do Extremo Sul pela tabela da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, a FAEB. A arroba do boi gordo está sendo vendida a R$ 265 em Luiz Eduardo Magalhães. A arroba do cacau está sendo cotada a R$ 177 em Eunápolis. O café Conilon tipo 7 está sendo cotado a R$ 715 a saca de 60 quilos em Itamaraju. Isso, você ficou por dentro da cotação agrícola, agora você vai ficar por dentro de todos os eventos da região. Acompanhe a agenda. Reunindo as principais empresas do ramo de aves e suínos do Brasil, acontece de 25 a 27 de abril de 2023 a Avesui, na cidade de Medianeira, no Paraná. Informações pelo es.avesui.com. Nos dias 10 e 11 de maio de 2023, acontece a Feira Internacional da Agroindústria, a FENAGRA, na cidade de Campinas, em São Paulo. Informações pelo fenagra.com.br. Deixa eu me corrigir aqui para vocês ao vivo. Eu disse que era a agenda da região. E não é não, gente. É a agenda nacional do nosso país. Ou seja, acompanhe o Abrolhos Rural e fica sabendo o que está acontecendo em todo o Brasil em relação ao agronegócio. E agora a gente vai ficar por dentro do tempo. Como é que vai ficar o tempo essa semana, hein? Traz aí pra gente, Débora. E vamos à previsão do tempo para esta semana, de 17 a 23 de outubro. Em Eunápolis, vamos ter uma semana bem ensolarada, com pancadas de chuva bem distribuídas. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 44% e 100%. Em Medeiros Neto, vamos ter uma semana bastante ensolarada. Chuva rápida prevista apenas para o próximo domingo. As temperaturas variam entre 18 e 32 graus. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 36% e 100%. Em Teixeira de Freitas, vamos ter uma semana de sol entre nuvens, com pancadas de chuva bem distribuídas. As temperaturas variando entre 18 e 29 graus. A umidade relativa do ar oscila de 51% a 100%. Que delícia que foi esse programa de hoje, né? Aprendizado, ó, fiquei sabendo tudo sobre a mandioca e aí tô feliz de poder entrar na sua casa. Então, deixar aqui registrado o meu agradecimento de vocês nos permitirem no domingo pela manhã fazer parte aí do seu café da manhã, entrar dentro da sua casa e trazer as principais notícias do mundo do agro. Quero te convidar para no próximo domingo, nesse mesmo horário, às 9 da manhã, é isso mesmo, gente. 9 da manhã a gente tem um encontro marcado aqui na TV Abrolhos e pedir mais uma vez, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. Afinal, a gente tem uma programação extensa feita especialmente para vocês. Então é isso. Eu espero vocês no próximo domingo no nosso Abrolhos Rural. Beijo, gente. Até semana que vem.